Olá, eu sou a pastora Adélia, teóloga, psicopedagoga institucional e nós estamos no canal Corpo, Alma e Espírito. Seja muito bem-vindo a este canal. Se você não se inscreveu, se inscreva, compartilhe sempre que você puder nas suas redes sociais e entre as pessoas que você convive, conhece e gosta, tá? Pode fazer esse compartilhamento com o maior número de pessoas possíveis. Eu creio que Deus estará abençoando muito a sua vida e de outras pessoas também. Hoje eu separei alguns tópicos que nós vamos estar tratando de um assunto maravilhoso. Vamos estar falando do Dia Internacional das Mulheres e, em especial, do primeiro domingo de março, que é dia da pastora, é dia da mulher do pastor, é dia da mulher no ministério. Nós vamos falar de uma forma geral, para que possa englobar todas. Eu sei que às vezes as pessoas aproveitam esses temas, né? Esses dias, a data do dia 8 de março, que também é uma data maravilhosa, é o Dia Internacional das Mulheres, para criar assunto, gerar polêmica, e aí acaba se perdendo em meio àquela conversa toda o real sentido. Então nós não vamos entrar em polêmica hoje se é esposa de pastor, se é pastora, a mulher no ministério. Só de falar mulher no ministério já causa uma certa polêmica. Não vou entrar na ordem da causa, mas eu quero abençoar o coração dessas mulheres. Que eu creio que se na minha época tivesse alguém para sentar com a gente e conversar, falar uns 2 minutinhos a respeito de um assunto, a gente saberia a postura, a maneira de ser, de agir, de falar. Somos muito cobrados em muitas coisas. Você fala assim, e a senhora sente essa cobrança em cima? Olha, eu não vejo, né? Algumas coisas eu passo batido, eu passo direto, nem vejo. Mas o que acontece, algumas pessoas sentem muito, né? Sentem porque param para ouvir e param para dar atenção a algumas coisas e também se perde no dia a dia. Se perde na atitude, maneira de ser, se comportar, se perde nisso. Então, primeira coisa que eu quero que você entenda hoje, que mulher tem que ser festejada, mulher tem que ser comemorada, mulher é um acontecimento, mulher é um evento, mulher é uma beleza, mulher é inteligente, é sábia, né? Mulher tem que ser comemorada pela sua determinação, pela sua ousadia, né? Pela sua bravura. Mulher tem que ser comemorada, festejada. Porque na maior parte do tempo as mulheres são companheiras, né? Estão do lado, dão cobertura, dão apoio, dão assistência. E necessariamente não precisa ter nenhum dom específico, necessariamente não tem que ter algum cargo, né? Ah, eu achava que fulano de tal tinha que ter um cargo, tinha que ser líder. Não, necessariamente não precisa. Ter o mesmo chamado do marido. O marido faz isso e ela tem que fazer a mesma coisa. Não tem nada disso. Não tem cartilha escrita para isso, para essas coisas. Mas tem para a gente ir se conduzindo, se comportando bem na vida. Então, mulher tem que ser comemorada principalmente por isso, viu? Então, eu separei aqui alguns tópicos, a gente vai discorrendo sobre eles, tá? Eu quero que a mulher entenda que você precisa ter um coração bom, ensinável, um coração disposto. Esse coração, tem que olhar isso, para que você possa viver a sua vida bem, viver tranquilamente, viver bem consigo mesmo, né? E sempre com aquela disposição, com aquele carinho. A primeira coisa que eu quero falar para você é maturidade. A gente precisa ter essa maturidade. O que é essa maturidade, né? Ser uma pessoa confiável, ser uma pessoa responsável. Eu não preciso ter todos os dons, ou saber oratória, ou falar em muitos lugares. Mas nós, como homens e mulheres de Deus, nós temos que ter essa responsabilidade. A Bíblia vai dizer, lá em 1 Coríntios 4, que ao dispenseiro, que ele seja encontrado fiel, que seja uma pessoa confiável, né? Hoje em dia é muito difícil a gente achar uma pessoa confiável, né?
Às vezes a gente fica lutando para não enxergar atrás de cada um, ou de cada olhar, cada palavra, cada sorriso, uma sombra, uma desconfiança. E isso não é bom. Mas ao invés de cobrar das outras pessoas que elas sejam as pessoas super confiáveis da nossa vida, nós precisamos ser essa pessoa que transmite essa responsabilidade, essa honra com a palavra, essa postura de gente que chega, que cumpre, que está ali, que está presente, que faz. Isso é importante, exatamente para a gente não ser guiado pela emoção. Levado. Mulher, não sei, assim, emotivo, né? Qualquer coisa a gente está muito emocionado. Mas a gente precisa controlar isso, gerir, tá? Administrar bem, para a gente ser essa pessoa que não é levada também pela emoção, que não é levada a ferro e a fogo pelas circunstâncias da vida, as coisas que vão acontecendo. Então eu preciso ser essa pessoa equilibrada. Ah, meu Deus, essa pessoa equilibrada, será que sou eu? Será que você? A gente nem sabe aonde fica muitas vezes o eixo, o equilíbrio da nossa vida. Por isso que a gente tem que parar, ponderar e seguir. Entendeu? Então, quando as coisas vão acontecendo a 1000 por hora, e eu estou falando do dia a dia, das responsabilidades de um ministério, e que são cobrados, sim, são cobrados da esposa do pastor, são cobrados da pastora na igreja, são cobrados, você precisa manter o seu equilíbrio, o seu eixo, a sua emoção no lugar e continuar sendo aquela pessoa prudente, sábio, conciso, não se metendo em confusão, não entrando em qualquer assunto. Eu costumo dizer que eu estou acima das contendas, acima da contenda do povo. Então, acontece uma coisa aqui e ali, eu nem procuro envolver, nem procuro saber não. Querendo saber não. Por que, pastor, você não está querendo saber? Porque eu não quero me envolver naquela situação a ponto de deixar levar por coisas insignificantes. A maioria das vezes são coisas insignificantes. Não tem nada para acrescentar na vida de ninguém. Então é muito difícil e delicado você manter a sua sanidade mental e as suas emoções no lugar. Então não se envolva. Assuntos de terceiro, deixe. Costuma-se dizer que quem pega um assunto pelo meio do caminho é como se pegasse um cachorro na rua pela orelha. Você já viu uma pessoa no meio da rua querer pegar um cachorro pela orelha? Vai dar pano para manga, o cachorro vai querer morder na pessoa. É mais ou menos isso que acontece quando a gente entra em assunto de terceiro. Ou se intromete na amizade alheia. Vocês sabem aquelas pessoinhas, assim, ó, medíocre, que tem uma amizade assim tão fechadinha, que você for dar um abraço nele, você tem que dar um abraço conjunto ou em grupo, porque aquilo não se desgruda, não abre. Nem passe por ali, nem entre ali. Não se intrometa, deixe aquilo do jeito que está. Saia desses assuntos menores, dessas coisinhas tão pequenas e insignificantes, viu? Saia disso. Porque aí a gente se livra de emoções ruins, a gente se livra também de decisões ruins, porque quando você não se rende a emoções ruins, você não tem também as decisões ruins. Porque quando a gente decide tudo de cabeça quente ou envolvido emocionalmente em algum assunto, a gente geralmente não sabe a saída do problema, não sabe como se desvencilhar daquilo. Então, não se intrometa, deixe esses assuntos para lá, tá? Porque às vezes uma situação acaba gerando um outro problema. Tenha maturidade. Está no ministério, é uma cooperadora, é companheira, está do lado, postura acima, da contenda do povo. Acima de qualquer questão. Acima. Olha que a situação... Tá. E pense se vale a pena repreender ou corrigir. A própria Bíblia diz que Deus corrige o filho que Ele ama. Tá? Deus corrige o filho que ama. Ou seja, vale a pena entrar naquela situação? Vale a pena fazer parte daquele assunto? Me envolver emocionalmente? Se mantenha equilibrado. Tá? O segundo ponto que eu quero falar contigo, seja agradável.
Seja agradável, viu? Você não precisa ser amigo de todo mundo, porque as pessoas acham que a gente tem que ser amigo de todo mundo, né? Eu costumo dizer que ninguém consegue isso. A gente tem um ou dois amigos íntimos que você conta suas confidencialidades ali, falando, né, da intimidade, mas não enche, né, a mão. E agora, né, com esse mundo de amigos que a gente tem pelo Facebook, a vida, né, Twitter, mais o que a gente tem? Instagram, tanto amigo. Será que tem tanto amigo assim? Que isso? A gente não consegue ser amigo de todo mundo. Mas as pessoas que estão à nossa volta, a gente pode se tornar uma pessoa mais agradável, tá? Mais agradável. Eu estou numa fase que basicamente todo mundo é meu amigo. Eles falam assim, eu posso ser seu amigo? Eu falo, pode. Mas a gente sabe que nem sempre a gente vai ter o mesmo convívio, o mesmo lugar. Mas com as pessoas que estão à sua volta, você pode ser agradável. Respeitando as pessoas, mantendo aquele nível, né? Não precisa usar de inimizade com ninguém. Mantenha aquele nível na vida. Eu acho que ser agradável, chegar, né? Cumprimentar as pessoas, conversar com as pessoas, não só sobre os assuntos que envolvem a obra, o ministério, mas assuntos que lhe interessam também, que interessam a você também. São assuntos que estão ali, no dia a dia, tá? Eu sei que às vezes as pessoas se aproveitam, e isso é uma realidade, só que entre nós, né? É uma realidade que as pessoas se aproveitam daquele momento social, daquele momento alegre, você não está prestando atenção em nada, você está ali tranquilo, falando de assunto corriqueiro, coisa do dia a dia, e a pessoa se aproveita e coloca como se aquilo fosse oficial. Eu sei que a maioria de nós corre esse grande risco, né? E às vezes a gente acaba até fugindo desse social, não é? Aí foge. Eu costumo dizer que algumas pessoas, eles falam assim, fulano de tal, como que é? Antissocial, não participa de nada, não quer ir em lugar nenhum. Muitas vezes essas pessoas são feridas. Elas não querem se machucar. Elas já passaram algumas situações difíceis. Aí elas acabam eliminando. Também eu não vou, não participo, não entro. Mas isso não é bom. O nosso índice social, ele é contado para a nossa vida saudável. A gente precisa de amigos, pessoas para conversar e lugares para ir, para estar, para viver junto. Gente, seja agradável. Converse. Você não vai se tornar amigo de infância dessa pessoa em 10 minutinhos de assunto. De 3 minutinhos, de uma convivência social agradável. É só uma postura. Seja uma pessoa agradável. É pra gente ser no dia a dia, tá? E aí, você fala assim, mas pastor, e se a conversa não me agradar? Porque geralmente a conversa não me agrada. Eu sei que existe esse negócio, né? Oh, meu Deus, existe isso. Como é que eu faço? Ora, com a mesma educação que mamãe ensinou, pede licença e saia francesa, ou saia inglesa, ou saia do jeito que você quiser sair. Saia! E se alguém, né? Alguém começar a falar mal da vida dos outros, ou as pessoas só falam mal da vida dos outros perto da gente, porque a gente deixa, não é mesmo? Fica quieto, né? A gente deixa. Então você não permite isso. Você mostra claramente que daquele assunto você não vai participar. Que daquele assunto. Eu fico meio preocupada quando a pessoa começa a ficar muito à vontade perto de mim para falar mal de alguém. Eu fico preocupado com isso. Eu não fico preocupado com a pessoa, não. Eu já fico preocupado comigo. Porque geralmente as pessoas não têm essa abertura comigo. Não tem. Mas não tem não. Não tem não. E se eu deixei escapar uma ou outra vez, foi porque eu devia estar conversando com umas 5 ou 6 pessoas ao mesmo tempo. Porque não deixo.
Não, para ali, porque todo mundo que fala mal da outra pessoa perto de você, consequentemente ela vai falar mal de você perto de outra pessoa. O que é isso? Verdade. Então você tem que prestar atenção que ser agradável também não é consentir com qualquer assunto. Ser agradável é ser agradável, gente, tá? Ser agradável é ser de maneira bondosa. Vamos combinar hoje. Ser agradável é ser de maneira bondosa. Eu vou ser uma pessoa educada. Eu não vou consentir que fiquem falando palavras chulas de baixo calão e não vou consentir que falem palavrões. Eu não vou consentir que contem asneiras e piadas, ridicularizem outras pessoas. Eu não vou consentir fofoca, que falem mal. Eu vou somente estar ali para ser uma pessoa ao lado daquela que de repente ninguém mais quis se aproximar. E aí você se aproxima, cumprimenta. É tão horrível quando a gente está no lugar e a pessoa passa pela gente, simplesmente passa pela gente e não cumprimenta. Ah, Deus me livre. Eu nem sempre percebo isso, porque eu sou a pessoa que cumprimenta. Mateus capítulo 7, versículo 12, ele diz assim: faça aos outros aquilo que você quer que faça a você. Olha, às vezes a gente fala assim: eu queria tanto que fulano chegasse aqui e me cumprimentasse. Ora, cumprimenta. Queria tanto que falasse, parece que passa perto da gente e finge que não vê. Ora, veja essa pessoa, pergunte como você está, como passou o seu dia. Alguns que me conhecem, eu costumo perguntar: e aí, almoçou hoje? Tá tudo bem? Dormiu bem? Tomou seus remedinhos? Então a pessoa se interessa pela outra. Eu acho que a maioria das pessoas não perguntam como você está, se vai tudo bem, porque imagina que, puxa vida, será que o outro, se interessa a esse nível por mim? Ou mesmo se eu perguntar, eu vou acabar me envolvendo, e vou ter que ajudar de verdade? Então acaba criando essas distâncias. Tire essas distâncias, seja uma pessoa agradável, tá? E um terceiro ponto, e depois a gente continua falando a respeito, mas esse terceiro ponto é importantíssimo da gente falar: não deixe de estudar e trabalhar. Não deixe de estudar e trabalhar. Vou repetir já a terceira vez, você saber que é isso mesmo. Você, mulher de Deus, está envolvido no ministério, às vezes é um esposo de pastor, é uma pastora. Não deixe de estudar e trabalhar. Olha que situação delicada, não é mesmo? Há uns vídeos atrás, eu estava falando a respeito de o que Paulo aprendeu no deserto. E ele aprendeu a fazer as tendas com que ele trabalhava e se mantinha. Ele aprendeu. Gente, não pare. Não pare. Tem mulher que depois de que casa, para de trabalhar e estudar. Depois tem filho, para de trabalhar e estudar, Eu parei aqui, dei uma olhadinha, porque o meu esposo, tá chegando ali. E ele daqui a pouco, ele está aqui, eu estou no templo, estou aqui na igreja, na entrada. E eles estão ainda colocando, meu filho já está colocando as coisas ali. Então, eu vim dizer para você hoje, mesmo que muitas circunstâncias tenham às vezes limitado, colocado dificuldade para a sua caminhada, não pare de trabalhar nem de estudar, tá? Tem muitas mulheres que falam assim: mas meu esposo recebe salário de pastor, Mas nem sempre isso é suficiente para manter uma casa. Quando eu cheguei nessa cidade, que nós estamos aqui em Itajubá já faz 22 anos. Quando eu cheguei nessa cidade, eu dei aula em escola particular, eu trabalhei dentro de fábrica, tá? Fui encarregado de 33 pessoas, de uma seção dentro da fábrica. Depois trabalhei dentro de escritório de fábrica e depois montei uma sala de formação de alunos, alunos já adultos, para que eles pudessem ser alfabetizados e pudessem ter também até a 4ª série e depois levá-los da 5ª à 8ª, e hoje também já é até o 9º ano, E fomos levando essa turma e esse projeto foi sendo desenvolvido. E eu só parei de trabalhar fora porque eu tive uma infecção generalizada
né? Eu tive o apêndice suporou. E aí eu tive que ser levada às pressas para o hospital, né? Acabei tendo que negociar praticamente, né, com a empresa, porque eu trabalhava com uma empresa em Mogi das Cruzes, e tive que negociar com essa empresa entre o que a gente podia fazer, ou entrava num processo, ou eles pagavam, né, a operação, pagavam todas as coisas, as despesas, era muita despesa de operação, era muita despesa com remédios, antibióticos, né? Então era muita coisa. Primeiramente eu glorifico a Deus que me deu um livramento assim espetacular, extraordinário, sobrenatural, porque sobreviver a uma infecção generalizada, né? E uma operação daquelas que depois de 7 meses eu tive que praticamente operar novamente e drenar toda aquela infecção. Os meus órgãos teve que ser colocados para fora, lavados, e tiveram que fazer uma asepsia, né? E foi muito difícil. Então eu acabei tendo que parar mesmo de trabalhar fora. Então muitas vezes aquela renda ali no mês não é suprida, e a pessoa fica se preocupando com a opinião do outro, né? Principalmente as mulheres ficam se preocupando com a opinião do outro. O que o outro vai dizer se eu for trabalhar fora? O que o outro vai dizer se eu for sustentar a família? O que o outro vai dizer? Gente, nós somos ajudadoras. Eu falo que nós somos, como chama? Ajudadoras principais, né? Originais. Nós somos de sempre. Nós estamos ali do lado para auxiliar. A obra nunca foi uma competição. As pessoas que colocaram isso como uma competição, nunca foi uma competição. É uma colaboração, é uma cooperação, é uma ajuda, é um auxílio. É um do lado do outro. Nós somos chamados como ajudadoras, que lhe seja idônea, ou seja, na mesma qualidade, ombro a ombro. Então, aquilo que é feito para crescer, prosperar, a não ser que você tenha um chamado de ficar integralmente. E aí uma junta missionária te sustenta, aí o ministério sustenta, aí ou qualquer outra área. Mas você pode buscar não somente por conta de dinheiro e sucesso. Que tem gente que acha que os seus estudos ou o seu trabalho é só dinheiro e sucesso. E ainda diz, confia, Deus vai te sustentar. E eu sei que Deus sustenta. Nós dependemos dele da nossa vida. Mas não é só dinheiro e sustento. É realização pessoal. Eu estou falando de realização pessoal. Daquele sonho. Que tem gente que ainda sonha, né? Tem gente que ainda tem. Daquele sonho. Você parou os estudos, queria tanto continuar. Continue, ingressa. Hoje tem tanto curso pela internet, tanto curso pela EAD. Faça. Vá em frente. Não pare. Eu queria tanto trabalhar nessa área, eu queria ser um empreendedor. Seja. Desde que você não deixe que isso tome o primeiro lugar na sua vida. O primeiro lugar é de Deus, o primeiro lugar é do reino, o primeiro lugar é do Senhor. Mas faça isso, viu? Desenvolva a sua vida profissional, se desenvolva como pessoa, cresça como pessoa. E como diz um pastor amigo nosso, ele diz assim que conhecimento não ocupa espaço. Pastor Ageu, um amigo assim maravilhoso, amigo do ministério, companheiro de ministério, ele diz assim, gente, estuda, gente, conhecimento não ocupa espaço. Agradeço por ficar até aqui comigo. No próximo vídeo nós vamos estar falando sobre mostrar quem você é, tá? E muito obrigado por ficar até aqui. Se você não se inscreveu, se inscreva nesse canal e compartilhe com o máximo de pessoas possíveis. Que Deus esteja te abençoando.